Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperta Podcast. Hoje eu tô talvez mais animado que nunca, por duas razões especiais. Primeiro é porque a gente tá comemorando 1.000 inscritos, parabéns pra nós. Então aqui fica minha gratidão a todo mundo que participou. E ao Aquino também, que é um parceiro implacável, um produtor de primeira, e tá nesse projeto comigo para que a gente de verdade gere um impacto na cidade, né? E a segunda razão pela qual eu tô feliz é porque eu tô recebendo um homem de Deus aqui que tem uma história incrível, não só com missões, mas com coração também. Eu queria que você se atentasse para esse podcast especial. Seja bem-vindo, pastor Daniel. Obrigado, eu agradeço aí. E que Deus fale aos corações. Amém. Né? Amém. E fala. A gente tava aqui proseando antes e vendo a realidade da igreja, como é que a gente tem contribuído, como é que a gente não tem contribuído. E não tem como eu segurar minha emoção e não começar falando de missões, porque é algo que acho que mexe meu coração, mas ao mesmo tempo me chama atenção porque eu preciso de um direcionamento para missões. Talvez não seja racional, mas seja de despertamento. E aí, para isso que a gente tá aqui, né? A tua história com missões não é de hoje, e ela tem começo, meio, mas não tem fim, né? Ela certeza. tem um coração para missões, e eu queria que você contasse para nós como é que começa a tua história com missões. Bem, quando eu me converti, eu não nasci um berço evangélico, essa é a verdade, né? Mas eu me converti e comecei a ficar logo apaixonado por missões. Agora, o grande diferencial mesmo, o que despertou, como diz o podcast, né? A minha vida para missões foi algo impressionante. A segunda vez na minha vida que eu tive a oportunidade de visitar Israel, aconteceu algo comigo assim fenomenal. Nós estávamos nos dirigindo ao cenáculo, onde os discípulos tomaram a última ceia, né, participaram da última ceia, e onde houve aquele ato maravilhoso de Atos capítulo 2, Sim. a manifestação e tal, do Espírito Santo. Bom, eu vinha conversando com Deus em espírito, e falando com Deus, Deus, a tua palavra diz, pede, eu te darei as nações por herança. E aí Forte eu falei, isso eu aí. quero isso. Ele fala assim, ó, pede, eu te darei as nações por herança e os confins da terra como possessão. E eu falei assim para Deus, eu quero, só que eu tô duro, eu não tenho nada, eu não tenho condição, eu não sei o que você vai fazer. E eu subi, e estava um calor muito grande, devia ser mais ou menos umas quase 2 horas da tarde. E na época que eu estava indo para o cenáculo, tinha um banco lá e tinha um pastor que eu só sei que ele trabalhava no Tocantins e ele era do Tocantins. Brasileiro. Brasileiro. E quando nós chegamos assim, eu estava esperando que ele saísse. Hoje não tem mais o banco no cenáculo, mas naquela época tinha um banquinho. Eu esperando ele sair para o meu grupo sentar. E eu tinha feito um pedido ao Senhor de levar alguns irmãos da nossa igreja para essa viagem. Nossa. E não me pergunta como, eu não sei como. Porque não é baratinho, Não né? é baratinho, mas nós levamos 33 pessoas. Meu Deus do céu. É até profético, né? 33. Aí, tudo bem, chegamos lá. Quando nós estamos chegando, o pastor para e fala assim, olha, gente, Deus está me revelando. Ele estava já orando, em nome de Jesus, amém e tal. Aí ele para e fala assim, gente, Deus está me revelando algo profundo aqui agora. Que nesse lugar específico, desceu uma unção. E essa unção é para a conquista das nações. Cara, Meu quando Deus, falou isso, eu parei na hora, eu estava assim, cercado, esperando o pastor sair do banco lá com o grupo dele. O meu coração disparou na hora e eu fiquei calado. Aí ele falou, olha, eu vou orar. O Vitor, ele fez uma oração que deveria ter assim, uns 2 minutos ou 3 minutos. Rapaz, muita gente não conseguiu ficar em pé. Meu Deus. O meu joelho tremia acentuadamente. Batia um no outro, meu joelho. E eu fiquei em pé. E ele ficou uma distância daqui para aquela porta ali, umas 2 vezes. 3 metros, mais ou menos. Não, mais. Ele estava de costa para mim. E de repente ele vira, dá uma meia volta, com os olhos fixos nos meus olhos. Rapaz, quando ele veio andando, o coração parecia que ia sair. E eu parado estava, e aí aconteceu um fenômeno, meu irmão, que me contagiou muito. Ele tirou um relógio, na época, não é esse o relógio. Ele colocou na minha mão, eu fiquei petrificado. E ele falou assim, olha, Deus manda dizer que esse relógio, ele falou assim, ó, esse relógio é a minha testemunha entre Deus, você e eu. Que essa unção é para a tua vida. E cada alma que você ganhar, eu quero uma participação nela. Falou assim. Botou o relógio na minha mão, me deu um beijo e saiu. Vitor, eu demorei aí pelo menos uns 10 minutos para me recompor, porque... E foi embora, eu não sei quem é esse pastor, até hoje eu não sei quem é ele. Isso
foi em 2002. Você imagina aí, há mais de 20 anos atrás. Bom, e daí começou a minha experiência com missões. Deus começou a abrir determinadas portas para mim e a gente começou a ter desafios. Por exemplo, a casa que nós estamos hoje com a igreja era uma casa velha. E eu olhei para a igreja e, de repente, eu vi um engenheiro, eu vi um mestre de obras. Eu falei, Deus quer construir, vamos construir. Só que, para construir, nós não tínhamos dinheiro. Como sempre, né? Não tem dinheiro para nada, né? Aí, vamos lá, vamos trabalhar. E eu comecei a desafiar. Falei, agora a gente vai levantar mais 2 missionários. Uau. Vamos abençoar 2 missionários por mês. A gente abençoa por mês. Na construção da igreja, você já queria abençoar missionários? Sim, já queríamos abençoar. Aí começamos a abençoar missionários, 2. Aí cada vez que eu tinha um desafio na construção, eu aumentava o número de missionários. Eu acho muito interessante que o tesoureiro ficava louco. Ele falou, pastor, mas no final pagava-se o missionário, quer dizer, abençoava o missionário mensalmente, né? E a gente aumentava o número. E fomos aumentando gradativamente. Cada situação, cada ano eu tinha uma meta. E a gente construiu, acredite se você quiser, aquele prédio que você vê na Rua Sá, aquele de 3, são 3 andares mesmo, né? Que na ilha é lei orgânica, né? Mas só para você ter uma ideia, foi construído em 9 meses. Foi uma gestação. Meu Deus do céu. Não me pergunta como, eu também não sei. A igreja começou quando? Não, a igreja, eu estou há 20 anos à frente da igreja. Mas a igreja já estava há 5 anos reunindo na casa dos irmãos. Tá. Até partir para aquela casa. E naquela casa havia um pastor que estava liderando essa igreja. Esse pastor, ele foi para o campo missionário e é um dos nossos missionários hoje. Nossa, que história linda. É verdade. Uma igreja sempre começa a partir de um ajuntamento, né? De uma casa. É verdade. Né? É um culto no lar, né? Ou um culto doméstico, um pequeno grupo, como você chama. E começou assim. Ela foi expandindo gradativamente. E interessante que a todo desafio que eu enfrentava, eu aumentava o número de missionários. E aí ficava aquela coisa louca, né? Poxa, se a gente não consegue, teoricamente, não tem dinheiro para fazer isso, como é que vai ter dinheiro para sustentar o missionário? E o dinheiro aparecia. Tudo, sempre aparecia. E não é barato, né? Vitor, eu tenho cada experiência nessa área que, se eu te contar, você vai pensar assim, não é possível. Mas tu acha que é chamado ou tu acha que toda igreja deveria ter, sei lá, claro, percentual para isso? Mas isso é óbvio. Isso não é para o Daniel, não é o chamado do Daniel, é o chamado da igreja, é o ID. Só que as pessoas, às vezes, não se envolvem, né, como deveria se envolver. Na verdade, é assim, ou você é um missionário ou você é um impostor. Eu adorei isso. Vamos lá. Tem uma situação muito interessante. Por exemplo, às vezes Deus te chama para atravessar o oceano. Mas necessariamente não pode chamar outra pessoa para atravessar a rua, para abrir uma porta de escritório, para conversar na repartição pública ou não. Entendeu? Você tem que fazer missões em qualquer lugar que você vá. Sim. Agora, missões não é aquela coisa chata. Eu quero pegar e... Não, calma. Deus vai criar o momento certo, a hora certa de você falar a palavra de Deus. Você não precisa ser aquele crente chato. Que bota a goela abaixo. Né? Negativo. No momento certo, na hora certa, a pessoa se aproxima de você, aí começa a falar, começa a dizer... E você vê que aquele momento é que a Bruna está vivendo isso. A minha noiva está em Belo Horizonte, né? Fazendo uma academia lá. E ela falou, ela tá morando com 2 meninas e que ela é apaixonada pelas meninas. Elas estão morando juntas, né? E ela falou, poxa, queria tanto falar de Jesus para elas, mas eu não consigo achar um jeito. Eu falei, cara, duas coisas. Deus vai te dar essas oportunidades porque ele sabe o teu coração. Que você tá, né, esperando aquele momento. E segundo, Deus vai usar a sua maneira, a sua personalidade, a sua característica para fazer isso. Então não tenta imitar a minha, sabe? Não dá certo. E anteontem, ela falou para mim assim, poxa, foi exatamente o que você falou. A oportunidade apareceu escancarada e eu simplesmente transbordei, abri meu coração e fui eu. É umas coisas assim tremendas. Agora, olha só que coisa interessante. Fantástico. O terreno era alugado, tá? Daqui da USAR. Da USAR, que nós compramos depois, mas vamos lá. Era alugado. E como é que você vai falar numa igreja, no caso eu estava na Batista, que é aquela igreja que tem assembleia, né, para dizer como é que vai ser? Não é? Como é que você vai falar para uma igreja que você vai construir um prédio no terreno dos outros? Diz para mim. Não, É incrível. É complicado, né? É complicado, né? Só Deus. Eles foram vendo a manifestação do poder de Deus. Sim. E por verem isso, quando eu citei, todos eles concordaram. Foram unânimes. Então, nós fizemos assim um contrato de 20 anos, prorrogável por mais 20 anos. E começamos.
Aí a pessoa, o dono, o proprietário, não tinha interesse em vender. Sim. Mas fomos fazendo as coisas que tem que fazer. Até que um dia eu fiz uma viagem, fomos inaugurar uma creche na Nigéria. Nossa. E é fantástico, nós fizemos uma campanha. Eu estou te falando, a gente faz desafio. É adrenalina pura. Servir a Jesus é adrenalina. Nunca é a mesmice. Você acorda todo dia com coisa diferente. Vocês mandaram um missionário para a Nigéria e ele abriu um orfanato lá? Não, o missionário veio para cá, se converteu e Deus mandou ele voltar. Meu Deus. Aí ele voltou para estar lá com a igreja e nós estamos mensalmente ajudando o missionário. E nós temos um terreno próprio, né, nesse lugar e a gente foi construir um colégio, na verdade. Uhum. Primeiro foi uma creche e é a única creche que na Nigéria, na época, que teria uma alimentação mensal. Mas nós queríamos fazer algo diferente. Foi muito fantástico. E esse algo diferente que aconteceu foi assim, nós queríamos levar alguma coisa. Aí fizemos uma vaquinha para levar comida, né? Uhum. Mas como vai comprar comida lá na Nigéria? Eles compram arroz, por exemplo, se não me falha a memória, da Tailândia. Aí eles compram arroz na Tailândia, fizemos uma vaquinha, nós queremos levar 1 tonelada, pelo menos, de comida, e Deus abençoou, nós levamos 7 toneladas de comida. Ou seja, tudo que nós compramos, né, o navio entregou 2 dias antes da gente chegar à Nigéria. E quando nós chegamos, uma farta distribuição, porque o arroz é muito caro. Na Nigéria não tem carne assim como a gente encontra aqui, não tem frango, não tem nada disso. Foi uma festa, assim, foi algo maravilhoso, independente da inauguração da creche. E o Sudeste Asiático ali, você tem um pouco de perseguição ali, Mianmar, Tailândia. Muita perseguição. Você sabe que nós fomos na época do Boko Haram, daquele grupo terrorista. Só para você ter uma ideia, para a gente chegar lá, você e eu somos brancos demais. Lá é aquela pessoa de raça negra, né, bem escura, e que o Boko Haram sequestrava os brancos em troca dos dólares. Meu Deus. E só para você ter uma ideia, nós ficamos escoltados por 4 policiais federais lá da Nigéria, dando segurança para a gente. Para você ter uma ideia, nós ficamos num hotel, que era o hotel dos funcionários da Coca-Cola. Esse hotel parecia Bangu 1, rapaz. Meu Deus. Cercado em cima, com corcentina, aquelas preparação toda. Você entrava, era um hotel comum. Mas quando você olha assim, meu Deus, isso é um presídio. Meu Deus do céu. E lá, Deus me deu uma palavra tremenda. E naquela época nós tínhamos um pouco de dificuldade de comunicação, então Deus me deu uma palavra que ia dobrar o coração do rei. E quando nós fizemos uma escala em Dubai, que nós fomos para a Nigéria via Emirates, paradinha em Dubai. Fizemos a escala em Dubai, consegui falar com o tesoureiro, conversa normal. E ele falou assim, o proprietário vendeu o terreno e fez o seguinte, ele foi tão íntegro que o terreno ele não avaliou no prédio de 3 andares, ele avaliou a casa antiga que ele tinha. Meu Deus! E fez isso. E vendeu para a gente financiado, ainda por cima. E vendeu para a gente, 20, na época foi 20, acho que 30 prestações, não me lembro bem, eu sei que foi 700 mil, 800 mil. Ou seja, mais ou ali, menos. para quem não conhece ali do governador, essa área da Rua ali é uma das áreas mais nobres ali. Nobre. Você tem Palmeiras Imperiais, é perto da praia. É caríssimo ali, caríssimo. Muito caro mesmo. Aí vendeu, compramos. Olha só como é que são as coisas. Parcelado ainda? Parcelado. Vamos lá. E aí foi, pra você ter uma ideia da história, tudo isso nós devemos, primeiro a graça de Deus, mas eu atribuo isso a missões. Eu não tenho dúvida. Aí, na segunda hipótese, nós pagando mensalmente e tal, e Deus honrando, né? Sim. Honrando. Porque não é só venda, tem um pagamento também. Tem um pagamento, uma série de coisas. A igreja é uma igreja relativamente pequena, porque eu estou ilhado ali, né? Eu não pode crescer para cima nem para os lados, então é muito difícil. Você tem que conviver com o que você está. Por isso que, graças a Deus, nós temos 3... quinta-feira tem um grupo de irmãos, domingo de manhã outro grupo e domingo à noite outro grupo. Você tem 3 cultos distintos para grupos diferentes, né? Grupos diferentes, exatamente. Sim. Não são os mesmos. É verdade que deve ter uns 30, 40, 50 que frequenta os três, mas é raro. Isso aí, a maioria é assim. Você chega domingo de noite e pergunta, quem estava aqui de manhã? Ele meia dúzia e levanta a mão. É assim. Bom, a segunda viagem missionária que a gente fez, que eu fui fazer também, a segunda não, uma delas que a gente foi fazer, Deus abençoou assim, de uma forma tremenda, e chegou uma pessoa perto do nosso tesoureiro, e que eu também não sei até hoje quem é,
e perguntou quanto é que faltava para pagar o terreno. Aí eu confesso que o tesoureiro falou para mim assim, pensei que ia ser assaltado. Meu Deus. Aí ele falou, falta tanto. Pegou um cheque, assinou e pagou o terreno. E nunca mais viu essa pessoa? Nunca mais, Meu não sei Deus quem do é. céu. Não sei quem é. Não sei quem é. O terreno foi quitado. Não, e são coisas assim que é inacreditável mesmo, assim. Eu tô falando. A pessoa não deu um cacho de banana, não deu um livro, não deu um conjunto de bíblias. O cara deu dinheiro, uma fortuna, provavelmente. Eu vou falar uma coisa, Vitor. Você tá para casar agora. O maior investimento da sua vida que você possa fazer, que rende muito mais do que qualquer investimento desse que o governo oferece, é investir na casa do Senhor. Se as pessoas entendessem isso, compreendessem isso, ia viver o sobrenatural constantemente. Eu não tenho problemas. Ó, Vitor, eu tenho... E vive desafio atrás de desafio, né? Eu tenho 3 filhos naturais e um adotado. Uhum. Os 3 naturais, todos 3, com as suas casas próprias, tá? Com as suas vidinhas próprias, todos 3 formados. São 2 advogados e um analista de sistema de trabalho para o governo federal. Uhum. O outro que eu adotei com 10 anos, está com 24 anos agora e se forma esse ano, em dezembro, se Deus quiser, sai oficial da Marinha. Opa! Olha só como é que são as coisas. Eu posso reclamar? Não tem como, né? Não tem como. Agora, é viver o sobrenatural. Sim. É adrenalina pura. Tem situações que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E missões, essa relação com missões parece que mudou muito o teu jeito de enxergar o evangelho, enxergar a igreja, né? Muito. A gente consegue entender as revelações de Deus. Agora, o que a gente observa muito, assim, por exemplo, você tem que estar atento à revelação que o Senhor está dando para você. Sim. O que Deus me deu de revelação para a nossa igreja? Por exemplo, eu sempre faço o discipulado lá. No discipulado, nós explicamos não só a revelação, mas a visão de Deus para a nossa igreja. Uhum. Então, por exemplo, tem uma visão que é enviar para missões, quem estiver preparado, preparar, claro. treinar e enviar, ou então participar do sustento de alguém. Tudo bem, tá? Essa é a missão. Agora, para quem fica na igreja, tem cursos. Nós temos 23 cursos na igreja. Que legal. Então, temos aliança para casais, é maravilhoso, maravilhoso. Nós temos curso de finanças, nós temos curso para homens, como é que está o teu coração, como é que estão as suas decepções. Ou seja, não é só uma proposta teológica, né? É uma proposta de vida mesmo. De vida, exatamente, de vida, de família, né? Não, e é interessante, porque você tem famílias ali passando boa parte da sua semana ali contigo. É verdade. E o impacto da igreja é gigantesco. Eu conversei aqui com algum pastor, não sei se foi com o Jean, não, foi com o Maurício. A igreja, ela presta um serviço para a cidade gigantesco. Muito grande. E eu não estou falando nem da parte espiritual, estou falando da parte emocional, psicológica. Estar em grupo, ser assessorado, participar de uma evolução das pregações, ou seja, uma pregação onde você ensina a importância do lar. Hoje em dia, casar é um protesto contra a cidade. É verdade. Então, você manter sua família, você zelar pela sua casa. Você também promove, né, e propõe para o teu grupo que você zela, cuida, finança, missões. E isso é um impacto na cidade gigantesco. Você diminui o número de pessoas que estão devendo. Você melhora o organismo de trabalho da pessoa. Você melhora o desenvolvimento social da pessoa. Ô, Vitor, deixa eu te falar uma confissão. O homem, o ser humano, é tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. Isso é inegável. Então, você tem que ser tratado nas 3 áreas. Sim, sim. Então, por exemplo, você vai tratar precisa de uma intervenção cirúrgica. Meu irmão, não tem jeito. É claro, o corpo, você precisa. Você precisa da tua alma, o centro das tuas emoções, do teu coração, o teu psique. Então, se você precisa ter um tratamento psicológico. E você precisa de um tratamento espiritual. Sem dúvida. Se você não tratar o ser humano nessas 3 áreas, você não tem sucesso na vida dele. E isso é uma contribuição tremenda para o Estado. É que as pessoas não se tocam. Mas acho que o Estado ainda não reconheceu isso. Não reconhece, não consegue enxergar. Interessante que você fazendo isso, você diminui o número de doenças, o número de... É uma melhora acentuada. Tem uma pesquisa da igreja, eu não sei se foi a do Portas Abertas, mas é de uma igreja que ela fala assim, o percentual de violência doméstica em determinadas cidades, ela é contida e diminui por causa da igreja. Sim. Então você pensa, por exemplo, que a função da igreja, ela é muito expansiva, né? Porque ela começa com um tratamento de choque dentro da igreja, mas isso ninguém vê. E às vezes a gente é taxado de, vocês estão nas 4 paredes. O trabalho nas 4 paredes é violento, positivamente, né? E ninguém chega na tua igreja perfeitamente são, pelo contrário. A igreja do gás de doente, né? Exatamente.
Eu tenho uma definição de um pastor que eu gosto muito, que é o Anderson Silva, é um cara todo tatuado, assim, Sim. de Brasília. Ele fala o seguinte, ele fala assim, cara, a igreja não é um hospital. A igreja é um exército, só que tem a sua área de enfermagem. Sim, Mas o verdade. objetivo é que o cara saia dali um soldado preparado. Sim. E se for ferido, volta pra enfermagem e continua. Eu amei essa comparação, né? porque é verdade. Ninguém entra na igreja ótima. querendo ficar em coma. A pessoa quer reagir, quer melhorar. E o Estado, né? Vamos falar da cidade, ela não faz ideia do que acontece dentro da igreja. Então, já que você falou, eu vou falar. Hoje, eu desconheço, não estou falando da nossa igreja, porque é a Sim, nossa sim. realidade. Pode ser que tenha, Uhum. mas eu ainda não detectei, nós não fomos acionados, caso contrário, problema de depressão. Todos que entraram com depressão, com síndrome que do legal. pânico, estão completamente curados. Não, e essa interpretação linda que você falou agora, que eu fiquei muito tocado, que se no passado, porventura, a igreja interpretou que tudo era espiritual, isso já não acontece mais. Não, com certeza. A gente claramente entende esse triâmbito aí e trata dos âmbitos. Por exemplo, aqui eu tenho, aqui no Casa Hub tem o Paulo, que é um psicólogo, e ele é um homem de Deus, assim, um cara companheiro, querido demais, e ele fala, olha, quando a gente faz atendimento aqui, a gente olha para as outras áreas também, principalmente Sim. na área da saúde física. Cara, vai se exercitar, vai procurar um médico para você melhorar o teu condicionamento físico e por aí vai. É Não verdade. existe mais a negligência na igreja, pelo contrário. E se as pessoas que estão assistindo a gente, que não são, que não professam a nossa fé, começassem a observar o que a gente faz, É verdade. iam procurar Verdade. replicar o modelo, porque é um modelo de sucesso. E quando você vai... E o que eu amo na igreja, né? E eu amo a igreja, sou um grande defensor da igreja, ela com seus defeitos, mas se você olha o transbordar da igreja nas células, e cada um tem um nome, Sim, né? sim, Grupo sim. de... Sim. Você está dentro das casas fazendo um zelo daquelas pessoas, chamando as pessoas que estão com problemas e as que não estão com problemas para um ciclo de amizade. Não tem nada mais bonito que isso. Então, Tá quando você- despertando. Exatamente. Né? Quando você fala de depressão, eu vejo as pessoas chegando nas células deprimidas ou à beira da depressão e elas sendo amadas, cuidadas e zeladas e respeitando o tempo que ela tem de desenvolvimento. Não tem nada, eu desconheço, aí usa a tua palavra, eu desconheço qualquer outra ONG que gere um impacto como o da igreja. Não tem. Eu estou falando de igreja. E aqueles que chegam doentes, por exemplo, doentes, né, com problema de drogas, de vício Uhum. e tal. Nós temos um centro de recuperação, é a casa terapêutica. Entendeu? A gente interna lá, nosso período de internação é mais ou menos 9 meses, que é uma gestação. Sim. O índice de recuperação é altíssimo. Olha isso, que altíssimo. coisa mais E lá linda. nós temos serviço social, psicologia, temos médicos, odontologia, temos essas coisas todas que precisam ter. E isso o Estado não faz. E sabe quanto que a gente cobra? Nada. Então, e quem É de financia graça. isso? É a igreja. É a igreja, com dízimos e ofertas. E aí você que tá, de novo, você que tá assistindo a gente, né? Para pensar nessa perspectiva. A igreja dele tem, como outras têm, atendimento para 50 pessoas. Sim. E aí tem toda uma operação cara, toda uma operação densa de ser cumprida por um problema seríssimo que gera um impacto na cidade. Aí eu te pergunto duas coisas. A igreja que financia isso, através dos membros, altera a vida dos membros ou não altera? O cara saber que está fazendo a correlação correta de um relacionamento com Deus. Ou seja, é o que excede, né, no relacionamento com Deus. Isso faz sentido. Número 2. Verdade. Pensa nas famílias que têm esse problema em casa. E Nós como, damos apoio à família também. então, e como que a igreja incide sobre o problema que ninguém quer lidar? É verdade. Então, Ninguém assim, quer. eu gosto de fazer essa reflexão e eu amo, assim, trazer gente relevante para cá e que impacta diretamente na minha vida para gerar um despertamento. Não, interprete da seguinte maneira. Por exemplo, o dependente químico, ele usa as drogas e tal, e você sabe quando a família mesmo, ou ele mesmo, pede uma ajuda, é porque já está no fundo do poço. Sim, sim. E no fundo do poço ele acaba roubando a família, lapidando os patrimônios, aquelas coisas todas. Quando bate lá, é exatamente... É feito um trabalho de relevância espiritual, emocional e física mesmo, que acontece quando ele volta, às vezes a família não quer. Nós trabalhamos com a família também, para receber esse interno. Que é incrível Para isso. receber, para trabalhar, para fazer como tem que fazer. A gente não para. Isso, aos olhos humanos, ninguém vê. Mas, na verdade, trabalhar com a escória da sociedade, entre aspas, Ninguém né, com quer. isso,
Ninguém quer. É muito Mas se mais você fácil. faz isso, é extremamente gratificante. Você não tem noção. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer Sim. com essa família no dia de amanhã, ou com alguém dessa família, ou com ele mesmo. Se recuperar, pode se transformar num médico, pode se transformar num engenheiro, num advogado. E gerar um grande impacto. Exatamente. Não, e é lindo isso. E a defesa da igreja, ela é clara, assim, né? Se você tem uma perspectiva, né, de um grupo de pessoas que está disposto a morrer pelo outro, qual é o preço disso? Qual é o valor Não disso? tem. Quem consegue copiar isso? Ninguém. Assim, E aí você chega à conclusão óbvia, né, de que esse Deus é real. Esse Deus não é filantropia nem caridade. não, com certeza. Não é. Com certeza. Porque não sustenta, né? Não, e deixa eu te falar. Eu penso igual você. Não adianta fazer filantropia e caridade só isso. Aham. Você precisa do apoio espiritual de Deus. Você precisa Sim. da graça de Deus. Você precisa da manifestação. Senão não tem Deus. Quem liberta Aham. é o Senhor. Não, e é absolutamente incomum, não faz sentido. Se não tivesse um Deus, como que você acordaria todos os dias com uma disposição desumana de alcançar quem foi Verdade. dispensado? E você falou brilhantemente. Ele não chega lá pra você bonitinho. Ele Não. chega pra ele admitir que ele tá num problema grave, ele tá muito mal. Ele tá muito. Já tentou provavelmente outras Todas coisas. as coisas não conseguem. E o acolhimento da família é uma coisa linda, assim, porque você prepara os dois lados, né? Sim. E aí eu, como não sou pastor, né, como membro de igreja, eu olho pra isso e eu falo, cara, isso me dá força para poder refletir isso que a gente tá vivendo, uma realidade, né? Se a gente faz se é bonito o que a gente vê, tu imagina Jesus, assim, sabe? Você compara. Na verdade, né? É um você nem reflexo sabe, é um disso. reflexo, né? Tá atendendo lá. Eu fiz uma pegadinha na igreja uma ocasião, para ver como estavam os membros e tal, mas eu fiquei muito feliz, porque era um pastor muito bacana, você já deve ter escutado falar o nome dele. Anunciei que ia uma senhora, uma irmã pregar, e essa irmã é aquela irmã que adivinhava tudo, né? Até o número do CPF. Então você imagina que a igreja abarrotou. Sim, né? sim. Abarrotou. Você tem uma ideia, a nossa igreja é relativamente pequena, então no terceiro andar tive que botar telão, botar gente espalhada e tal, e ninguém sabia dessa pegadinha, a não ser o diácono que foi pegá-lo Aham. e a minha esposa e eu. Sim, tava velado entre os três ali. Exatamente. E à medida ele se vestia de pedinte e tal, não sei o quê, e as roupas dele ele lavava com água de peixe. Pra você ficar bem aquele mau cheiro. Bem mau cheiro. E passava, eu não me lembro, não é giz, mas é aquela coisa, grafite, né, nas mãos. Pra ficar parecer bem preto mesmo, Aham. bem assim, né? Aí ele entrou na igreja e tal, não sei o quê. Aí começou, pastor, Jesus me ama. Eu falei, Jesus te ama. Claro que estava Aham. combinado. O macete era, na hora que ela fosse abrir para pregar o evangelho, ele interromperia. Aham. Né? Tudo bem. Só que vinha um diácono e falava assim, pastor, o senhor quer que ele tire ele? Eu falei, não, deixa o menino aí e tal, não sei o quê. Aham. Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar e tal. Aí no final, quando a esposa foi, ninguém sabia que era esposa, Aham. né? Foi abrir, eu quero louvar. Posso louvar, pastor? Aí a moça olhou para mim e falou assim, pastor, é o senhor. Eu falei, pode. E foi muito interessante, que ele pegou a guitarra, ele queria a guitarra e falou assim, eu queria aquele pau com ferro ali, aquela guitarra. Aí o guitarrista falou assim, não, toca, canta aí que eu te acompanho. Ele falou, não, quero tocar. Meu irmão, quando ele pegou a guitarra e começou a tocar, ele tocou o Homem de Branco, estava entrando, como Homem de Branco, estava entrando na igreja, olha, foi um tremendo manifestar de Deus. Meu Deus. Ele até elogiou, porque outras igrejas que ele fez essa Aham. pegadinha, ele foi colocado para fora e outras mais e tal. Então você vê a necessidade, você não sabe quem está entrando Não na igreja. sabe. Não Por isso sabe. que eu estou dizendo, você Sim. não sabe o dia de amanhã. É interessante. Agora, a nossa preocupação é tão grande com os dependentes químicos, talvez você não saiba disso, mas nós abençoamos mais 4 centros de recuperação de casas terapêuticas, né? Uma feminina e mais 3 masculinas, porque a demanda é muito grande, Vitor. Como é que pode? Uma igreja com... A tua igreja tem quantas pessoas? Chuta. Sei lá. Não, hoje... 1.500. Não, é de 450 a 500 membros. 500 mesmo. Agora, tem um detalhe também, que é bom frisar, né? Por exemplo, nós já emancipamos 25 igrejas. Sabe o que é emancipar? Como? Por exemplo... Você criou do zero?
Criou do zero. Por exemplo, é aquilo que eu estou te falando, na tua casa, nasce uma célula, um pequeno grupo, desenvolve, aí fica sendo uma subcongregação, vamos supor, aí virou uma congregação. Daqui a pouquinho você já está caminhando pelas próprias pernas e eu emancipo você. Eu deixo você lá, ficar à vontade. Eu não faço como muitas igrejas que Ela fazem. não vira uma coisa Uma filial? É. Não, eu não trato como filial, eu trato no amor. Eu já fui... veja bem, Vitor, eu sou meio traumatizado com algumas coisas. Eu sou curado, mas vamos lá. Algumas igrejas, denominações, elas criam vínculos filiais e tal, e todo dízimo é remetido para dízimo e oferta para a sede. Eu não faço assim. Eu já crio a igreja como se fosse independente, a gente ajuda até o primeiro passo. Já pode viver, já pode caminhar com seus próprios pés? Pode. Então a gente emancipa e eu fico no amor. Aí o dízimo dos dízimos que a igreja produz, que vamos supor que essa congregação produz, ela arrecadou lá em dízimo R$1.000. Então o dízimo seria 10%. Ao invés de mandar para a sede, eu dou o nome do missionário para eles ajudarem. Eles ajudam. Eles só mandam para mim o papel do depósito, porque eu tenho uma pasta de todos os missionários para controle. Porque, por exemplo, eu deposito, o camarada está lá na Europa, ou outro país qualquer, e de repente, pastor, não chegou aqui esse dia. Eu mando o depósito para ele entender que já foi depositado. Tá, então a gente faz isso. E nessa igreja de 500 membros, tem quantos missionários que você não financia? Hoje, 214 missionários. Ou seja, 50, meu Deus, proporcionalmente 50% do grupo. É verdade. 214. E não é tipo uma ajuda um mês e nunca mais ajuda? Não, todo mês. Lá é aquilo que nós estávamos conversando antes. Às vezes, algumas denominações, igrejas, eles investem, dízimo é só para isso, oferta é só para aquilo. Lá não. Lá dízimo e ofertas, oferta de missão, todos são para missões. Depois dos missionários pagos, a minha primeira, eu sempre falei isso, se eu tiver que parar a obra, porque eu não tenho dinheiro, eu posso parar se eu tiver que parar missões, não, eu paro a obra, mas missões eu não paro. Meu Deus, até porque o cara está dependendo, Exato. Né? Imagina, Vitor, Deus te chama lá para um país desse aí qualquer, você está sozinho, está pregando evangelho, está lutando, está fazendo. Por exemplo, nós temos um missionário em um determinado país, que ele só não foi expulso agora recentemente, porque ele fez um curso na CBF de técnico de futebol, então está sendo aproveitado lá. Ele fala comigo, mantém contato um Wi-Fi de Singapura. Então ele pega o Wi-Fi de Singapura, entra nesse Wi-Fi e entra em contato comigo. Se não fosse isso, eu não teria como fazer, porque as autoridades locais estão em cima dele. Por exemplo, nós temos uma... Por causa do evangelho? Exatamente, por causa do evangelho, só pregando evangelho. Eu tenho pessoas maravilhosas pregando evangelho. Os outros missionários que voltaram, não voltaram para o Brasil. Eles voltaram, um foi para a Indonésia, outro foi para a Tailândia, outro foi para o Camboja, entendeu? Assim, meu Deus, nós temos hoje missionário no Iraque, missionário no Irã, nós temos missionário na Jordânia, temos em vários países no mundo inteiro. Hoje, Deus nos deu uma estratégia de termos missionários em cada continente. Então, todo continente nós temos missionário. É impressionante, né? Mas Deus ajuda. Não, no Camboja também é difícil, apesar de ser Vietnã ali. A nossa missionária fez um trabalho de 10 anos na Índia. 10 anos? 10 anos na Índia. Montou uma escola, um fenômeno. Meu fenômeno. Deus do céu. Aí, a autoridade da Índia lá começou a caçar alguns missionários e tal, e ela teve que se ausentar. Aí, ela saiu, foi para o Camboja. Já está com trabalho no Camboja. Já está com várias crianças. E aí tu pergunta assim para mim, como é que ela faz isso? Não tem apoio, a não ser apoio da igreja, que envia para ela o sustento, a oração, aquelas coisas todas. Aí eu falo assim, tu vê que não é caridade, não é... Não é Deus, cara, é Deus por aí. Aí, esses países, eles também fazem assim, entram e conseguem regularizar a documentação. É impressionante, até ficar... lá, mas a perseguição é muito grande. Me dá um pouco desse cenário de campo missionário aí. Como é que é a realidade do missionário lá? Eu sei que, obviamente, é uma realidade dura, mas, por exemplo, psicologicamente, fisicamente, é um grupo que consegue se estabelecer um pouco e depois tem que se mudar, ou está sempre se mudando? Não, depende. Cada país é um país. Aqueles que têm uma perseguição muito grande, eles não podem ficar em determinado lugar parado. Tipo Sudeste Asiático, por exemplo, Oriente Médio. Exatamente. Tem que sair constantemente. E ameaça de morte, né? Sim, e matam mesmo.
No Timor-Leste já queimaram várias igrejas lá. Eu recebi Entendeu? uma mensagem dessa esses A dias. gente, quando vê isso, fica logo preocupado, né? Os nossos irmãos lá, como é que estão trabalhando e tal. Mas, na verdade, graças a Deus, os nossos missionários, eles são, eu diria assim, foi Deus mesmo que enviou cada um deles. Porque se não for Deus a enviar um missionário, ele volta. Ele não fica. E é muito Ele não tempo no resiste. campo, né? Ó, aí depende de como você vai trabalhar, né? Uhum. Por exemplo, eu não consegui até hoje, eu tenho um missionário na Papua Nova Guiné e eu não consigo visitá-lo. Porque só a passagem aérea é 17 mil, 20 mil. E é aqui no norte, né? Do lado da Venezuela, não é? Papua Nova Guiné? Não? Não, é Oceania. É a Ásia e Oceania, lá para baixo. Meu Deus do céu. Você tem que tem que fazer uma baldeação, então a passagem aérea custa 17 mil, então fica meio difícil. Se eu for utilizar uma passagem de 17 mil, eu mando dinheiro para ele, para sustento dele. É claro. Agora, isso é lamentável. Independente da ajuda que a gente manda, eu não consigo visitar todos. Claro. É impossível, né? Até por causa das perseguições. Por exemplo, tem um país que eu tentei o visto, o camarada falou assim para mim, o país é extremamente islâmico, né? Falou, o que você quer fazer no país? Eu falei, turismo. Ele falou, nunca ninguém fez turismo. Ele negou o visto para mim. Meu Deus. Negou o visto. Então, você imagina daí a situação. Então, assim, eu visito, porque, queira ou não queira, eles precisam ser pastoreados. Então, é esse cenário que eu quero que você diga, porque o cara ele se sente sozinho, provavelmente. Claro, Lá. É óbvio, ele né? tá com a família, né? Tá com a família, assim, eles viajam a esposa, filhos e vão. Mas estão sozinhos. Ô, Vitor, eles não têm o louvor que nós temos aqui. E não congrega aos domingos. Não tem. Mas eles têm uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu recebi agora de um missionário de uma parte não alcançada. Ele saiu da cidade onde ele estava e foi visitar uma tribo nômade. Ficou uma semana lá, ligou toda a tribo para Jesus. Meu Deus do céu! Toda a tribo para Jesus. Toda a tribo para Jesus ele ganhou. Entendeu? Então, isso aí não há dinheiro que pague, não há nada que pague. Eu não posso falar o nome, porque... Não, e assim, é chocante, porque assim, fico imaginando assim, né? Eu recebi as fotos dele, mandando, explicando, aí seu fulano de tal. Eu tenho todo o relatório. Não, primeiro que tu me convenceu que eu não converti ainda, que eu não sou cristão. Segundo, que eu fico pensando assim, cara, como tu prega o evangelho pra uma pessoa que não faz nem ideia aonde é o Oriente Médio, ou a cultura, ou... Esse país que eu pedi o visto, que foi negado, esse país, o que aconteceu? Uma pessoa desse país se converteu e quis fugir do país. Foi muito parecido com o caso da Nigéria. Ele foi embora. Só que ele foi atravessar exatamente um continente, perto de onde tem uma base missionária, que tem os nossos missionários lá. E o nosso missionário agregou, sabia que estava fugindo de uma religião muito esquisita, evangelizou e ele voltou para o país. A tribo dele, que é a tribo totalmente diferente do nosso costume, 800 e poucas pessoas, mais ou menos, toda se converteu. Toda. Por causa desse cara que voltou. Desse camarada. Aí eles têm toda uma técnica de ensino. Por exemplo, cada religião, se for para trabalhar com religião X, então tem uma técnica X. Religião Y. Tem uma técnica. Um ponto de referência comum. Exatamente. Agora, o ponto de contato é algo fenomenal. Porque Deus dá. Você já deve ter escutado, não é possível. Histórias assim que sonha com homem de branco. Já. E é verdade isso. Não é mentira, não é verdade. Aqui na Amazônia teve uma história dessa que o cara... Bastante. Que a tribo nem falava português, assim, tipo, nem falava mesmo, não se conectava com ninguém. E acho que Manaus ficava a tantos quilômetros de lá e o cara falou... Olha, vem um cara desse que você tá falando, vem um cara desse aqui. Exatamente. Só para você ter uma ideia... E evangelizou a gente. Só para você ter uma ideia, essa listagem aqui ela não está atualizada não, mas deixa eu te contar aqui. Hoje está 214, mas só na Amazônia, tem 66 missionários. Na Amazônia. Meu Deus. Tudo com o povo não alcançado. Não, e lá é gigantesco. Aí você fala assim, não é tão grande. Você pode ter uma ideia aqui, ó. Isso aqui são nossos missionários, tá? Aqui, ó, América do Sul. Aí você vê aqui, ó. Nós temos hoje 66 missionários, tá? Isso aqui não, vai lá. América do Norte, nós temos aqui. Aí vem aqui o continente asiático. Isso todos os países que a gente tem.
Aqui a casca já fica mais grossa, né? Se bem que o índio também não deve ser. Não é fácil, exatamente. Aí aqui nós temos continente africano, tá vendo? Aqui, ó, aqui perseguição altíssima. Muita. Eu li um livro de um cara que se converteu lá e chora até hoje. É verdade. Aí tem coisas assim maravilhosas que você vê. Oriente Médio, nós temos aqui continente europeu, aí temos comunidade terapêutica. Olha aqui que a gente ajuda. Te falei. Meu Deus do céu, muita gente. Isso aí a gente ajuda, o missionário. Tá entendeu? na 5ª página já. Aqui, ó. Não, tá faltando. São 214, que esse aqui não é atualizado. O atualizado eu tinha feito hoje, mas eu não consegui imprimir. Mas são 214, cara. A gente manda. Eu tenho essa listagem, eles mandam sempre, todos os dias. Nós temos um grupo dos missionários. Eles escrevem, mandam um recorte. Eu tenho uma diretora de missões, o nome dela é Cláudia, espetacular. Ela fica responsável para todos os contatos com os missionários, para tudo, exclusivamente com missionários. Uhum. Mas ela também faz missões. Tipo assim, não só o contato, mas ela trabalha. Nós temos um grupo de voluntariado, que a gente faz trabalho, presta trabalho. Agora mesmo, nós fomos para a casa o último trabalho do voluntariado. Fomos para a casa de terapêutica feminina e pintamos, levantamos mais uma parede lá que eles queriam e tal, fazemos isso. Tem que fazer, cara. Tem que investir. Eu fico pensando assim, eu vejo muitas igrejas que não tem um trabalho assim, né? Pelo menos parecido, para não falar que é igual, seria difícil, né? E tu vê que, acho que à medida que a igreja não se manifesta dessa maneira, nessa direção que Jesus indicou, ela acaba ficando meio cansada, assim, dos cultos e tal, e ela não encontra o propósito que ela não encontra preenchimento para esse vazio, assim. E não é só espiritual. É uma relação física, tanto que Jesus veio em carne e osso para nós, sabe? Eu creio que é relacionamento. Se você não tiver relacionamento, não adianta. Relacionamento com um com o outro, vertical e horizontal. Isso tem que ter. É o simbolismo da cruz perfeito. Exatamente. Não tem como. Se você não tiver relacionamento, não tem nada. Esse acompanhamento que você tem, assim, com os missionários, o que você ouve deles, assim, além das histórias de conversão maravilhosas, mas tem muito caso de depressão, de dificuldade, de lamento ou não? Hoje, com um grupo de missionários que nós temos, graças a Deus, vamos botar assim, eles são bem profissionais, entendeu? Hoje já não entra mais, já teve casos de depressão, casos de angústia, casos de dificuldade. Porque é muito complicado, é outra cultura, é outra cultura, é outro costume, é outra vestimenta, é outra ideia, é outra cabeça, entendeu? É outro povo. Se tu viaja de férias e sente falta de casa, tu imagina se não tá de férias, tá a trabalho e fica lá. Esse trabalho dessa missionária aí, 10 anos para construir uma creche, 10 anos de missão, depois foi para outro lugar, já começou uma outra coisa. Já tá outro lá. Tu acha que isso é um chamado específico, isso é para todo mundo? Não, e outra coisa, né, que a gente fica maravilhado, né? Como o idioma base para esse mundo inteiro é o inglês. Mas, cara, eles chegam no lugar, eles aprendem tão rapidamente, o Espírito Santo age de uma maneira tão grandiosa, que eles ficam, sabe, catedráticos lá, né? Catedráticos. E eu tive, agora, posso contar uma experiência aqui que eu tive agora? Eu estava guiando no grupo, né, de viagem para Roma, Egito e Israel, e esse grupo, nós chegamos fomos ao Monte Sinai. Aí no Monte Sinai, a gente sobe por volta de 10, 11 horas da noite, e depois desce. São 7 quilômetros subindo, mas tem 750 degraus depois que tu chega numa base. Meu Deus. Tem 750 degraus para subir no Monte Sinai. Missionário mesmo. Não, é tranquilo. Aí, eu me alimentei nesse dia, 7 horas da noite, mas comi um macarrão lá, que a comida egípcia, o tempero é muito forte e tal. Aí eu comi um macarrão, mas não me bateu bem, cara. Aí eu subi. Quando chegou lá na basezinha, eu não estava muito bem, não. Aí subi, eu comecei a passar mal. E eu falei assim pro Gui, sobe vocês, vão pro monte hoje que eu vou descer. Eu desci e fiquei na base. E na base tinha uma lojinha lá, os meninos já me conhecem, né? Os beduínos lá. Pastor, eu vou fazer um chazinho aqui. Até hoje eu não sei o que é chá de quê, mas eu tomei lá e tal. E chegou um grupo de poloneses. E esses poloneses só falavam polonês e alemão. Aí eu conversando comigo, ele perguntava, você fala italiano, você fala espanhol, você fala isso? Eles não falavam nada. E o meu alemão é bem pouquinho, né? Pelo menos tipo ele existe, né? Existe para o aeroporto, para pedir um táxi, para pedir uma mala. Não, tá bem melhor que eu, né? Porque, na verdade, na Alemanha você fala inglês tranquilamente. Aí, essa dificuldade. Aí eu tô falando com ela e tal. No final, começamos a bater papo, eu não me toquei. Começamos a bater papo, eu melhorei.
Fiquei ali, e eles eram poloneses, e eu falando do Evangelho de Cristo, né? Eles eram católicos. Aham. E conversando, batendo papo, fizemos amizade ali, conversando e tal. E quando o grupo desceu, eu estava saindo, e aí aconteceu um milagre sobrenatural. Ela virou para mim e falou assim, vem cá, mas de que cidade da Alemanha você é? Você é? Eu falei, não, eu sou da Alemanha, eu sou do Brasil. Ele, caramba, você está falando alemão fluentemente. Mentira. Rapaz. Aí, Vitor, eu desci chorando. Eu não aguentei, eu explodi, eu desci chorando. Rapaz, eu falei o tempo todo na minha cabeça em português e ela entendendo alemão. Meu Depois Deus. foi impressionante. Aí eu fiquei chorando, porque eu não sou digno de receber essas bênçãos, né? Meu Ai, Deus rapaz, do desci, céu. desci um monte chorando, as pessoas, os grupos, né? Pastor, que tá tudo bem? Tá Eu falei, eu tô feliz da vida, Deus do contente. Rapaz, nunca aconteceu isso na minha vida. São experiências que você vai acumulando. É assim, Experiências do fantástico. campo missionário, né? E é interessante saber que a gente automaticamente bota Deus numa caixinha, né? Sim. Não, e detalhe, isso que acontece com os nossos missionários. Aham. Tipo assim, um exemplo, sai lá de um país, vai para Tailândia. Não, a própria tribo Fala. que você falou. Eu tô te Como falando. que eles Rapaz, como é que pode como é que isso? evangeliza na mímica? É, Não evangeliza. ninguém evangeliza na Como é mímica. que pode isso? Falar de Jesus, como é que tu vai falar de Jesus? São umas coisas assim que acontecem com a gente fica impactado, cara. Fala assim, meu Deus, como é que pode isso? Como é que isso vai acontecer? E Deus vai dando, vai dando. E tu acha que o avivamento é por esse caminho aí? A pessoa que vai vivendo um relacionamento com Jesus, assim, através do que ele de fato pediu pra gente fazer. Tu acha que dá um aquecido no coração da pessoa? Eu acho não, tenho certeza fato, né? absoluta, é um fato, é concreto isso. A Bíblia diz que melhor dar do que receber. Aham. Olha, isso é um princípio maravilhoso, rapaz. Você se doar para uma vida e aquela. Não tem preço que pague. Não, A e de alegria novo, não muito é grande. caridade, né? Excede demais a caridade, né? Vou te contar uma coisa aqui interessante. São Tomé e Príncipe. Aham. Ela fica um pouquinho próxima a Angola ali, era uma possessão portuguesa. E a gente foi lá visitar, fomos passar, visitar o nosso missionário lá. Aí eu fico 15 dias, 20 dias, dependendo da situação. Normalmente eu faço assim, se eu vou para a Europa, eu baseio num lugar, baseio em Portugal. E vai visitar todo E mundo. vou visitar todo mundo. Aí, quando na Ásia é a mesma coisa, eu paro, Aham. dependendo do país, é claro, né? É. Então a gente costuma fazer isso, é uma bênção, cara. Rapaz, eu não tenho nem palavras para dizer o que acontece de milagres quando você faz isso. Primeiro que o missionário, outra coisa que me constrange, por exemplo, você chega na casa do missionário, rapaz, eles podem, se tiver um ovo é teu, se tiver um pedacinho de carne é teu. É um E princípio não é ativo isso, já é um no princípio coração. ativo. Quando você doa, você faz. Aí tinha uma mulher, acredite se você quiser. Só se você quiser, e os ouvintes também. A mulher tinha 86 anos. Prostituta. Caramba! Prostituta. Tu acredita nisso? Cresceu com... E vou te contar. Era um barraco tipo parafita, Aham. que a gente ia lá visitá-la. Ela se converteu. Meu Deus. Largou tudo. Tudo. Por Jesus. Ela devia estar a vida inteira nesse projeto. Exatamente. Você já parou a pensar? Meu Deus. A única coisa que ela fazia era ser prostituta. Porque ela só aprendeu isso. Quanta violência essa mulher sofreu. Meu Deus do céu. Aí você vê isso, não tem dinheiro que pague, Não rapaz. tem, não tem. A pessoa aceitar Jesus e mudar, uma conversão de fato e de direito. De fato e de direito. Olha, é tremendo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Desses policiais federais que eu te falei que guardava a gente lá na No Nigéria, Carandiru. na Nigéria, ele viu tanto milagre na Nigéria acontecendo, e o nosso missionário falou assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer porque lá assim, vai aceitar Jesus, vem 100 pessoas, 200 pessoas, é assim. Aí eu falei assim, vamos fazer um batizado para a gente filmar, para levar para a igreja do Brasil e tal. Aí fizemos um batizado, aí nesse dia, o batizado seria 10 horas da manhã, devia ser de manhã cedo, umas 9 horas. E lá é calorzão, né? Muito quente mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim, interessante que eu vi um camarada lá com a camisa do Flamengo, eu falei, meu Deus, tem torcedor até aqui. Até aqui. Aí, batizado, aí ele veio perguntar, pô, como é que é esse negócio de Jesus? Muçulmano ele. Pô, muçulmano? Muçulmano. Era um guarda, era um policial federal de lá, que estava nos protegendo. E vou te contar, cara, o armamento do cara era pesado.
Não é armamento igual aqui, não, pistolinha, não. Não, bomba. bom nisso, bomba, tiro, tudo que você pensar. Aí eu expliquei para ele como é que era e tal, não sei o quê. Ele falou assim, eu quero aceitar Jesus, o que me pede ser batizado? Falou igualzinho o eunuco falou para Felipe. O que me pede ser batizado? E aí eu fiquei chocado, né? Que a cultura é cultura, tem que respeitar. Não, e é casca grossa, né? Casca grossa. E tu não pode fazer isso publicamente na Nigéria, então? Não, a gente levou 17 pessoas para batizar no Rio para a gente filmar para a igreja brasileira. E aí foi muito interessante, a gente nem pôde filmar direito, né? Porque eles tiram a roupa, ficam como Jesus, como vê o mundo, naturalmente, não tem vergonha de mulher, homem, não. Assim, tô te falando. Aí você, eu te batizo no nome do Pai, do Filho, depois seca com a roupa, e veste a roupa e vai embora. Meu Deus. Caramba, eu fiquei assim. E ele foi batizado. E aceitou Jesus, e é crente. Tu acha que isso que falta para a igreja brasileira acordar? Irmão, falta muito. Falta. Na verdade, não é faltar muito, é questão mesmo de investir tempo, que não é só dinheiro, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. As pessoas pensam que o dinheiro é tudo, não é. O dinheiro, quem é o dono do ouro e da prata? É o papai. Então, se ele quiser achar que eu tenho que ir para Angola, ele vai providenciar. Sim. Vai providenciar. Agora mesmo, estou falando com você, dia 31 de agosto, eu estou indo para os Estados Unidos. Tem algumas igrejas que nós vamos apresentar o projeto do Centro de Recuperação, porque agora nós compramos, estamos pagando, então vamos fazer plantação para gerar ali. Que legal. Todo um projeto. E tem algumas igrejas que estão pedindo isso, que querem cooperar conosco. Aí eu estou indo, eu falei, meu Deus, eu vou comprar passagem agora. Olha como é que são as coisas. Eu vou comprar passagem agora. Tá, no outro dia, um irmão, pastor, estou depositando na sua conta aqui o valor X que dá para passagem. Eu não pedi nada. Meu Deus do céu. São coisas que acontecem naturalmente. Eu não pedi nada, mas eles mandam. Para você ver. E sabe o que é muito legal do que você fala? Eu sempre esclareço uma dúvida das pessoas que falam sobre fé comigo. E a gente sempre bate nessa tecla. E eu defendo assim amargamente que a fé é uma relação com Deus que gera consequências. Ao invés da pessoa falar assim, não, eu decido, boto o pé e Deus bota a parte de baixo. E não é assim que funciona. Deus te dá um direcionamento, você se relaciona com ele, não entende o cenário todo, mas pelo menos entende a direção, pelo menos sente o vento da direção. Sim. E Deus vai providenciando coisas para que você vá para aquele lugar. Isso é a tradução de ajustar as veredas, né? Não é só o teu comportamento que não está sendo assertivo, mas também para onde ele quer te levar. Sim. Porque cada um tem uma característicazinha, né? Então, dentro dessa questão de chamado, de propósito, a gente tem mais ou menos o mesmo desígnio, né? Para mudar um pouco a visão, é o seguinte, Deus já está trabalhando e nós estamos nos juntando a Ele. É isso. Acabou. Assim, de maneira... E que honra, né? Porque não faz diferença. Exatamente. Que honra, que privilégio. Você foi escolhido. Se você é escolhido, você foi... Jeová está tratando você com o maior carinho. É um privilégio fazer isso. É um privilégio participar desse trabalho. Por isso que Só que não é nosso, é do Senhor. Ele poderia botar qualquer um, mas ele escolheu você. É muito, né? E aí? É muita... Você tem que agradecer. A pessoa que tá assim... tem muita gente que a gente conhece, assim, que a gente convive, que fala assim, poxa, eu tô sentindo um vazio, eu não sei para que eu fui chamado, quem eu sou e tal. Eu falei, cara, se relaciona com ele. Sabe? Você não só vai saber quem você é. Outra coisa também que a gente se preocupa, Vitor, as pessoas confundem, é aquilo que eu te falei. Eu sou missionário, eu vou atravessar o oceano. Não, meu irmão. Atravessa a rua. Você atravessa, vai na sua faculdade, prega pro teu amiguinho lá, fale com ele, fale com o teu colega de trabalho. Você está exercendo missões. Sim. Entendeu? Não tem dúvida e é muito disso. profundo isso, né? Porque uma vez uma amiga minha chegou e falou assim, eu queria sabia do nosso projeto lá e falou assim, eu queria ajuda porque eu queria evangelizar a minha rua e tal, não sei o que. Eu falei, cara, vamos bater de porta em porta e tal. E no dia seguinte ela sonhou que a gente pintava o muro da rua dela. A gente pintava de branco porque era um muro pichado, mas o muro inteiro da rua, assim, sabe? Então, a direção, Deus tinha dado para ela esse sonho e falou assim, olha, bate de porta em porta e falou assim, olha, eu quero pintar seu muro. Que legal, né? A pessoa... E ela simplesmente... sonhou com isso, sabia que era da parte de Deus e não fez, não realizou. E eu acho que tem muito isso, né? A pessoa tá esperando, assim, uma mensagem nos céus, assim, estonteante para poder cumprir um chamado, né? Deus faz... Agora eu vou te contar, os benefícios são maiores, muito maiores. Olha, melhora o casamento, melhora a vida física, melhora tudo. Rapaz, é loucura, loucura. Você quer ver um outro milagre que aconteceu comigo? Eu estava pregando nos Estados Unidos, mas pregando de uma maneira diferenciada. Nós estávamos no Natal, no dia 24 de dezembro, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Um Natalzão mesmo.
Aí o pessoal parou para ouvir a Dentro palavra. de uma igreja ou fora? Não, fora da igreja. Ah, fora de uma igreja. Eu já havia pregado antes. Eu estava com comemoração e tal. Eles pararam para ouvir as experiências. Aí pararam. Eu preguei 2h30, quase 3 horas. E de repente, olha só, de repente começou a me dar um negócio, a minha língua ficou enrolada. Eu perdi a voz e meu lado direito todo paralisou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consegui andar. Aí eu fui carregado até o local, para outro local. Aí eu fui deitar. Chorei pra caramba, rapaz. Chorei assim, Senhor, sabe, a minha vida está nas tuas mãos. O que está acontecendo? Que eu não sei de quê, que não sei o que lá. Bom, dormi. Quando eu amanheci, no dia 25, eu ia voltar para o Brasil. No dia 25, eu amanheci falando e andando. Uhum. Aí eu vim. Quando cheguei aqui no Brasil, aquilo me incomodando ainda um pouquinho, dificuldade de falar. Eu ainda tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar. Olha só. É? Aí eu fui ver o que era. Sabe o que era? Eu tive um AVC. Meu Deus! AVC constatado através da ressonância magnética, através da tomografia. E o médico olhava para mim e falava assim, você acredita em milagre, Daniel? Eu falei assim, acredito, doutor. Ele falou, pois é, milagre. Deus, Aí eu tive que fazer um pouquinho de... Fisioterapia? Não, fisioterapia, mas com a fono, né? Uhum. Para melhorar. Que eu tive, a minha língua parece que ficou meio que esquisito, meio flácida, né? Meu Deus, teve um AVC. Mas você não percebe, mas eu tive esse Não ficou sequela nenhuma, né? Agora, dia 24 de dezembro agora, dia 25 desse que passou agora. De 12? Imagina aqui agora, no caso, dia 22 de dezembro, perdão, de 2022. Olha para cá. Meu Deus! Você vê, eu ainda faço. Não faço fono, faço caminhada, faço o que fazer, mas estou aqui. Inacreditável. Irmão, só quando Deus quiser que vai parar. Só quando Ele quiser. Eu falo assim que eu já estou no cheque especial há muito tempo. Eu já estou devendo, meu irmão. E eu fico assim, eu peço assim, tenho pedido muito para Deus, assim, aqui não é testemunha, né? Que eu falei assim para Deus, como é que eu faço para despertar a igreja brasileira? Eu sou um só, como é que funciona e tal? E não é uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para um, depois para outro, depois para outro, depois para outro. E é muito o que a gente está vivendo, assim, Deus tem aproximado a gente de pessoas que têm uma visão clara sobre despertamento. Falei assim, cara, faz isso para ver se as coisas não mudam, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma bandeira que é muito de ler a Bíblia. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e tal, eu falo assim, cara, cria uma rotina de ler Bíblia de manhã, sabe? Se relaciona com Deus dessa maneira. Você vai aprender de Deus, mas você também vai aprender um pouco de si. Como que isso tem funcionado? Tem pessoas que levantam uma bandeira mais expressiva de oração. Obviamente que uma atrás da outra, né? Tem que ser esse conjunto junto. Mas é muito interessante como a gente negligenciou, e eu falo por mim também, as igrejas que eu observo de perto, a missão, né, que nos foi dada claramente, foi uma ordem dada para Deus. Avance. É imperativo. Não é para um ou para outro, não é um chamado diferenciado, é para todo mundo. Como é que a gente não apoia esse povo? Como é que a gente não é esse povo? Eu tive eu também tem outras coisas assim. Eu fiquei muito emocionado quando você visita em Israel a Cesareia de Filipe. Eu tô doido para ir. Lá, exatamente, Mateus capítulo 16 fala sobre isso. Jesus, pela primeira vez, reúne os discípulos todos e ali era um antro de demônios. Essa é a verdade. Deus pânico, com seus pandemia. Com seus templos exatamente, tinha vários. Ele fala que a porta do inferno não prevaleceria sobre a igreja. Ele estava apontando para um lugar, não estava? Aí ele diz quem ele era. Pela primeira vez ele fala igreja. Ele nunca tinha falado igreja, ele falou igreja pela primeira vez ali naquele local. Disse que ele ia padecer, que ia ressuscitar, ele conta o plano da salvação ali. E ele espera o quê? Que a gente tão somente pregue a palavra de Deus. Ou seja, leve aquela palavra de Deus para alguém. Rapaz, ele chegou naquele lugar que tinha demônios, espíritos malignos, aquela coisa toda. Orgias assim, e mais orgias ali. Olha, aqui tem... Os discípulos não entendiam naquela época, né? Hoje nós entendemos. A mesma coisa, nós estamos aqui cercados no Rio de Janeiro por tantas entidades, mas nós estamos pregando a palavra de Deus. E só sairemos daqui quando Deus quiser. Acabou.
Não tem problema, entendeu? Uma vez a Bruna falou isso pra mim, que tu vê, né, que é despertamento do espírito. Ela falou assim, olha, a Bíblia, e a gente se sente o contrário, a gente se sente sufocado, mas ela falou assim, a Bíblia fala que era a porta do inferno que não prevaleceria sobre a igreja, e não o contrário. E às vezes a sensação que a gente tem e a gente se comporta assim é que parece que a porta da igreja é que tem que prevalecer contra o inferno. Não é isso. Não. A gente tem que avançar. Exatamente. Por isso que a missão faz tanto sentido, assim, né? Você tem que avançar. Agora, se ficar... Não adianta... Olha só, é maravilhoso meditar na palavra de Deus. Isso realmente... Está aí a pesquisa, as pesquisas, né? Sim. Desses cientistas aí, quando você lê 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Eu já vi isso também. É maravilhoso. Agora, mas tem que pegar esse conteúdo e sair, avançar com esse avançar. conteúdo, né? Exatamente. Eu gosto dessa ideia de, tipo assim, que você fala de missões, já a pessoa pensa, eu vou para Paris, assim, nunca é um lugar difícil, né? Não, às vezes é um bairro do lado, às vezes... Mas eu falo isso. Eu bati muito na porta, 2 portas, uma que de repente você vai me ajudar, mas a segunda, eu queria muito que Deus abrisse uma porta para mim aqui no FRJ. Queria me relacionar com as pessoas ali, não sei, eu tenho isso no meu coração, talvez não aconteça, talvez aconteça, e eu tenho batido nessa porta, assim, e eu creio que Deus vai abrir, porque a vontade... a vontade que eu tenho de ir para esse lugar, de bater nessa porta, ela é gerada pelo Espírito de Deus, assim, sabe? Só para você ter uma ideia, nós temos tantos jovens assim lá na igreja. Sim. Mas nós temos 4 médicos jovens na nossa igreja. Temos 3, meu filho e mais 2, se formando em oficial. Temos advogados, engenheiros, administradores, farmacêuticos. A juventude está buscando isso, está clamando por isso. Porque a gente às vezes fica assustado. Chega na universidade, o jovem se afasta de Jesus. Né? Mas não. É porque nunca foi crente. Se for crente, verdade, se for gera um impacto lá. Gera um impacto Até lá. porque a Bíblia faz essa comparação que o pai, né, o arco e o filho são as flechas. Exatamente. E tem muito evangélico cristão hoje, né, que não quer ter filho, porque tem medo é o contrário, né? Você tem que povoar a terra, cara. Os muçulmanos, por exemplo, acho que a média de filhos é 9. Por aí. 9. Eles têm muitos filhos. E a gente 1, 2 e um passo atrás. Eles assim. têm outra mentalidade, né? Outra maneira de ver, de enxergar a vida, né? É muito diferente do nosso. Se você pudesse escolher alguém para sentar na tua cadeira depois de você, quem você escolheria? Bom, tem várias pessoas, né? Mas um amigão meu, pastor da Igreja Batista Belém, em Olaria, pastor Luiz Moreira, gente muito boa. É um gentleman, é um camarada que tem uma visão assim maravilhosa, faz parte da nossa convenção também, extremamente hábil, né? Tem outros nomes também para falar, se quiser eu falo, mas... Não, fala para tu não ficar comprometido com só. Não, tem o pastor Denilson Ramos, conhece, aqui da Ilha Governador, da Igreja Vida e Paz, lá em cima ele é psicólogo, é pastor, é um trabalho bom pra caramba que ele faz, muito bom. Ele também dirige o Esteban, Seminário Teológico... Já ouvi falar. Evangélico. Já ouvi falar. Nacional, entendeu? Eu faço parte do Conselho de Teologia, Conselho Estadual de Educação Teológica do Esteban. Entendeu? Que legal! É muito interessante. Foi você que falou isso desse Esteban, não? Não, tem alguma coisa nisso aí. Já chegou. É Denilson Ramos. Bons nomes, né? Também. Vamos chamar os 2. Não, fica à vontade aí. Você falou do Humberto também, que o Humberto já veio aqui, então quem não assistiu do Humberto tá lá embaixo, pastor Humberto. Poxa, foi um papo incrível. Ele tem um AV assim que eu amo, assim, que é a disposição de servir a Deus, sem medo de retaliações. Como eu amo essa visão. Não tem que ter medo. Quem tem que ter medo são eles. Pois é, isso que eu não entendo. Às vezes, assim, uma vez a Bruna me corrigiu nisso, né? Eu às vezes sinto que eu sou muito intenso nas minhas colocações, assim, mas é que a gente não deveria ter medo, a gente não deveria estar retraído, pelo contrário. A gente deveria estar anunciando a salvação a plenos pulmões, como diria a minha avó, assim. E pra gente encerrar aqui, olhando para aquela câmera lá, ou seja, olho no olho de quem está assistindo a gente, que mensagem de despertamento você tem para as pessoas que estão nesse ambiente nosso, assim, que se entendem como cristãos, assim? Amém. Bom, eu tenho um pensamento muito fechado com relação a Lucas 24:49, diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É importante para esse mundo, para essa época que nós estamos vivendo. Eu diria que, vamos pensar assim, a sua camisa é a salvação, mas você precisa de um revestimento. Quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, mas você precisa realmente da presença do Espírito Santo para esse mundo, principalmente, para ser direcionado, para ser orientado, para ser visto. Isso é um fato. O outro fato importante é que receberei poder
sobre você vai descer. Para ser o quê? Testemunha. Então, muita gente quer poder para coisas erradas. Eu diria que poder para quê? Para ser testemunha. Esse tanto é ao mesmo tempo, concomitantemente. Da mesma maneira que você investe em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o evangelho tem que ser pregado em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, a tua Jerusalém, onde é que é? Ilha? Bem servido. A Judéia, que é Rio de Janeiro. Samaria, Brasil. E os confins da terra, o resto do mundo. Sim. Então, dá o primeiro passo. Faz isso. Baseado no poder do Espírito Santo, você vai longe e vai conseguir, vai despertar. A sua vida vai mudar por completo. Vai mudar completamente. Pode ter certeza disso. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e vai ser uma revolução espiritual na sua vida de maneira tal que você vai amanhecer todos os dias querendo fazer alguma coisa diferente. Nossa, que lindo, cara. Receba essa palavra aí. Que lindo. E eu amo a expressão até os confins da terra. Tipo assim, parece assim, até você acabar de espremer a laranja. Sim. Eu tenho a sensação no meu coração. E isso é uma mensagem de despertamento, né? Sim. Dar é melhor do que receber na íntegra. Não é uma expressão Verdade. fofa, não. Dar é melhor do que receber. Pastor, obrigado demais por estar vindo hoje obrigado aqui. Eu tô você. aqui tentando me converter aqui dentro da minha cabeça e que realmente acrescentou muito no meu coração. E quem assistiu esse podcast até o final, eu vou deixar aqui as informações da tua igreja, do teu contato. E se o pessoal quiser colaborar, eu imagino que tem alguém aí que quer colaborar com um projeto sério. Não é só colaborar. Se quiser participar ativamente dos projetos sociais, pode participar. Não faça acepção de igreja, não tem problema nenhum, não. E, dependendo disso, saber como é mais o campo missionário, querendo participar, tem chamada missionária, fala. E vai ser maravilhoso. Vem conhecer isso. Eu já tô aqui na minha cabeça que eu já sei quando eu vou, já sei quem eu vou levar para participar desse projeto. E é muito bom quando você tem uma conversa assim que você entende que tem um vazio na tua vida e na hora você precisa olhar mais para cá. E como isso enche o meu coração de alegria, sabe? De saber que eu posso fazer parte disso. Tem uma coisa sendo construída. O nosso convite para você acessar essas informações aqui do que ele está fazendo, do campo missionário. Se você se identifica com isso, ou pelo menos se despertou para isso, entre em contato com essas informações que a gente está deixando. A gente está comemorando hoje os 1.000 inscritos, em altíssimo nível aqui. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que isso vai acender o coração de alguém também. E uma mensagem pessoal minha, né, nessa comemoração aqui é que puxa, a igreja gera um impacto que você não imagina. Por isso que a gente convida você a fazer parte dela, né? Não é possível você caminhar como cristão nessa terra sem a igreja. Não pensa que, mesmo apesar, né, desse tempo de pandemia que a gente viveu, a gente ficou muito em casa, não pensa que fora da comunidade você consegue avançar da maneira como Jesus queria. Então, puxa, se você está fora da igreja, volta para ela. Se você tem críticas à sua igreja, chama o seu pastor para conversar. Não acredite que ela é uma entidade dividida, porque ela não é. Eu, dessa mesa, tenho visto, conversando com diversos pastores, que a igreja está se unindo. Agora a igreja é interdenominacional, o nome já não é tão importante, mas a bandeira é uma só. Eu tenho visto, então estou testemunhando para você de que os pastores que antes ganhavam carro, agora dão carros, né? Que recebiam, agora estão dando. As coisas mudaram e eu queria te chamar não só para você fazer parte do que a gente está construindo aqui, mas também oferecer para nós as suas orações, a sua volta para casa, sabe? Volta para a igreja, principalmente para a igreja local, volta para a sua igreja local e dê apoio aos pastores como ele, por exemplo, que estão criando algo extraordinário e infelizmente não é tão popular assim como a gente gostaria. Então, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e acenda, né? Desperte essa pessoa, graças ao pastor aqui, que Deus está fazendo. Beijo, até a próxima. Até a próxima.